Aleluia. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 13. Aleluia. Glórias a Deus. Amém. Quero apresentar minha esposa, Josi. Amém. Glória a Deus. Meu filhote, Arthur. Vem cá, filho, com o papai rapidinho. Isso. Dá oi pro povo. Oi, Paz do Senhor. paz do Senhor. Beijo. Glórias a Deus. Amém. Mateus capítulo 13, versículo 17. Você pode tomar o seu lugar? Diz assim: ao que eles replicaram, tudo que temos aqui são 5 pequenos pães e 2 peixes. Mas Jesus lhes disse: tragam-nos aqui para mim. E mandou, Mateus capítulo 14, me perdoa, a partir do versículo 17. Mateus capítulo 14, versículo 17. Isto. Ao que eles replicaram, tudo que temos aqui são 5 pequenos pães e 2 peixes. Mas Jesus lhes disse: tragam-nos aqui para mim. E mandou que as multidões se assentassem sobre o gramado. Tornou então os 5 pães e 2 peixes, e olhando para o céu os abençoou. E em seguida, tendo partido os pães, deu-os aos seus discípulos, e eles serviram as multidões. Todos comeram até ficar bem satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestas cheias de pedaços que sobraram. Os que alimentaram foram cerca de 5.000 homens, sem contar umas mulheres e algumas crianças. Imediatamente após, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Assim que mandou o povo embora, subiu sozinho ao monte para orar, e ao chegar à noite, lá estava ele só. Todavia o barco já estava longe, no meio do mar, sendo fustigado pelas ondas, pelo vento contrário. E na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. Quando os discípulos o viram andando sobre as águas, ficaram atemorizados, exclamaram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas imediatamente Jesus se revelou e lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Ai que Pedro exclamou dizendo: Senhor, se és tu mesmo, então manda-me ir ao teu encontro, e eu posso caminhar sobre as águas. Então Jesus lhe responde: vem. E Pedro, deixando o barco, andou por sobre as águas e foi na direção de Jesus. Todavia, reparando na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. E Jesus estendeu imediatamente a mão, segurou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Assim que ambos entraram no barco, cessou o vento. Então os que estavam no barco adoraram-no, exclamando: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Depois de atravessar o mar, chegaram a Genezaré. Quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, divulgaram a notícia em toda aquela região, e lhes trouxeram enfermos, e suplicaram então a ele, ao que menos pudessem tocar na orla do seu manto, e todos os que nele tocaram ficaram plenamente curados. Aleluia. Curve a sua cabeça. Pai eterno, humanamente falando, nós não temos a plena compreensão, mas nós queremos ser levados para esse nível de revelação. E com os nossos cursos teológicos, com a nossa formação religiosa,
com toda a formatação que nós temos, humanamente falando, os preceitos e conceitos que carregamos dentro de nós, nós não conseguimos atingir esse lugar. Mas através do teu Espírito, todo pensamento pode ser levado cativo à obediência de Cristo. E nós damos uma ordem neste lugar, que todos os demônios infiltrados, eles sejam retirados agora, na autoridade do nome de Jesus. Todos os espíritos espiões, que sejam calados e cegos agora. Que todos os inimigos de Deus, eles sejam envergonhados, confundidos e se prostrem diante da cruz, que é a única verdade. Nós neste momento sintonizamos os nossos ouvidos numa frequência tal que a voz do Espírito Santo ecoará pela eternidade aos nossos corações. E nós nos prostramos, Senhor, diante da Tua soberania. Amém e graças a Deus. Aleluia. Mateus capítulo 14 nos ensina sobre uma guerra, uma batalha espiritual. Engraçado que nós, muitas vezes, nos armamos e achamos que guerra e batalha espiritual está no campo exterior, sendo que as batalhas mais audaciosas, mais tenebrosas travadas, elas são travadas primeiramente dentro de nós. E é sobre isso que esse capítulo fala. Uma das coisas interessantes que eu vejo nesse texto é que Jesus, ele atravessa de um lugar para o outro, sinalizando 2 estágios ou 2 degraus da nossa vida espiritual. Sabe, queridos, que eu fiz questão de ler um pouquinho antes do versículo 22, que fala sobre Jesus ter caminhado sobre as águas juntamente com Pedro, e depois o lugar para onde eles estavam indo, porque essa figuração do lugar onde eles estavam saindo para o lugar em que eles estavam sendo transportados é muito importante para nós compreendermos essa palavra. Atravessar as águas nos sinaliza a mudança de um estágio para o outro estágio. Repita comigo: Jesus está me conduzindo para um novo estágio. Isso fala que o reino espiritual está sendo ativado para uma mudança de níveis. E o elemento principal que vai definir o nosso caráter daqui em diante é o discernir desses cenários que o Senhor está promovendo. Nós precisamos estar atentos aos cenários, às mudanças, aquilo que o Senhor está nos mostrando. Precisamos ter os nossos olhos espirituais rasgados, para que haja uma liberação de uma visão no espírito, para compreender essa mudança de níveis, esta mudança de dimensões. Sempre depois das águas, nós teremos um encontro com nossos gigantes. Foi assim quando Josué conduziu o povo de Israel à terra de Canaã, que manava leite e mel, e assim ele transporta de um nível para um outro nível, e eles então enfrentam os inimigos do processo que Deus quer que aconteça na face da terra. No capítulo anterior aqui, nos versículos anteriores, Jesus ele estava alimentando 5.000 homens com peixes e com pães. E no capítulo seguinte ele estava mobilizando os seus discípulos a irem a um determinado lugar curar os enfermos. De um lado do mar, Jesus estava sendo um provedor material aos pedintes. E num outro lugar, Jesus, agora com a figura do Messias, estava tomando novos territórios para o governo do reino. Isso fala de 2 estágios da nossa vida. Ele estava tirando os discípulos de uma mentalidade de conquista puramente materialista, humana, natural, e instalando uma mentalidade de governo sobre o reino espiritual. Não é apenas a mudança de alguns versículos. Jesus, ele se manifesta assim nos 2 degraus. Pastor Juscelio ministrou isso conosco ontem. Ele disse isso ao nosso coração. Ele disse que não tem problema de você orar por algumas coisas materiais e ver os milagres acontecerem, mas não é só isso. Existem outros degraus, novos níveis, novas dimensões, um novo patamar, novas caminhadas em Deus que nós precisamos entrar.
E nós não podemos ficar numa mentalidade de pedinte para o resto da vida, exigindo multiplicação de pães e peixes. Nós não podemos ficar com essa mentalidade. Nós precisamos adentrar a uma nova mentalidade de manifestação, de estabelecimento e de conquista no reino de Deus. Eu quero lhes dizer que eu não estou falando de uma conquista ligada à doutrina prosperocêntrica, que fala que você vai conquistar territórios materiais. Porque eu vejo que se existe alguma conquista de funções materiais, é para que Deus provenha o recurso para o seu reino. Então, se você está pedindo alguma coisa que está atrelada, linkada ao propósito eterno de Deus para a sua vida, e isso vai ser a resposta para os filhos que aguardam a manifestação, então Deus ele vai prover todas as coisas. Mas se é para o seu bel prazer, para o seu luxo, para a sua ostentação, para ocupar lugares de carência no seu coração, Deus não tem compromisso com isso. Mas quando nós saímos dessa mentalidade de multiplicação e nós entramos nesse lugar de manifestação, há uma transição para uma cultura profética que apenas nos leva a não só conquistar coisas, mas estabelecer o propósito eterno do céu. Nós saímos de uma compreensão de libertação de paradigmas, da religiosidade, das formatações humanas, dos legalismos, e a gente começa agora a alcançar um determinado nível diferente de maturidade no espírito e de estabelecer novas dimensões no espírito. Nós precisamos conquistar esse lugar de maturidade plena, de confiança plena. Nós passamos por uma fase em que o domínio próprio, os milagres do céu, a provisão, a multiplicação, tudo isso era importante, mas agora é um tempo novo, é um tempo de viver com base na revelação, com base na direção do céu, na manifestação sobrenatural, na ativação de novos dons, de ter uma coragem e engajamento no espírito, de viver em solidariedade, generosidade, unidade com os irmãos, entrar num ambiente de cobertura. Deus está levando a gente para uma nova dimensão. Quantos estão entendendo isso no seu espírito? Durante todo esse retiro, tenho visto Deus sinalizando novos portais espirituais, novas dimensões em que nós estamos sendo levados. No versículo 22, há uma coisa muito interessante aqui. Nós estávamos comentando isso ali. Ali diz que Jesus ordenou, Jesus insistiu. Na expressão original diz que Jesus obrigou à força os discípulos irem primeiro do que ele. É interessante que Jesus podia ter pedido para os discípulos esperarem, aguardarem, mas Cristo os compeliu, e a Bíblia diz com voz ativa, de comando. O Senhor está bradando dos céus e dizendo: é sim ou sim, não tem outra escolha, não há outra opção. Ou você entra nesse lugar de dimensão no Espírito, ou você entra nesse lugar do seu chamado, ou você destrava essas cadeias da sua vida, ou você vai morrer afogado. Não se trata agora só de obediência, se trata de sobrevivência no Espírito, meu irmão. Nós estamos falando de algo sério aqui. Jesus estava levando os seus discípulos para novas experiências, e Jesus está preparando situações que nós não estamos compreendendo nesses últimos dias. Eu vejo pessoas angustiadas, amarguradas, enfermas, doentes, correndo de um lado para o outro. Tem coisas acontecendo dentro do meu coração que eu não tenho compreensão. Eu tenho compartilhado isso por e-mail com os meus irmãos, com as pessoas mais de perto, coisas que eu não tenho compreendido. Mas por quê? Porque o Senhor está nos treinando, nos capacitando para nos aprovar e nos levar em novas dimensões espirituais. E já que não pode ser do melhor jeito possível na obediência, porque nós somos rixosos, teimosos, somos cheios de manias, queremos nos apegar às coisas que são nossas de estimação. Deus está promovendo situações às vezes de pressão, de opressão, para nos levar a situações em que nós não tenhamos outra escolha a não ser se render a Ele. Jesus aqui ele está promovendo um intensivo de guerra espiritual de alto nível para capacitar os seus discípulos a uma verdadeira colisão com as trevas, e mais do que isso, o estabelecimento do reino de Deus. Algumas vezes você, como líder na sua denominação, na sua congregação, você vai precisar conduzir os seus filhos a visões audaciosas que você mesmo vai temer, lugares diferentes que Deus está colocando no seu coração para novos desafios.
novas metas, novos propósitos, novas perspectivas, novas dimensões. E aí nós ficamos temerosos, porque nós temos dois extremos. Durante muito tempo nós vivemos debaixo de um legalismo religioso, de líderes opressores, ditadores, que eram verdadeiros coronéis da fé, e que nos oprimiram e nos massacraram. E agora, no momento que nós precisamos ter uma palavra mais incisiva, de direcionamento, nós ficamos com medo de estar produzindo nos nossos filhos aquilo que fizeram conosco, e nós vamos perdendo um lugar de autoridade no Espírito. Existe um meio termo aqui, um equilíbrio, uma forma de condução no Espírito, e que nós precisamos ver o que é sério no reino e dizer: olha pessoal, nós estamos tomando lugares errados, não é por aqui, não é esse o caminho, nós precisamos nos virar para um outro lado, para uma nova direção daquilo que Deus está dizendo. Pastor, mas eles estão despreparados, mas você é a cobertura. Jesus, ele subiu ao monte para orar sozinho. Depois que ele despediu os discípulos e colocou-os no barco, Jesus foi orar. Sabe por quê? Porque o Senhor estava buscando uma leitura espiritual daquilo que iria acontecer. Jesus adentrou os lugares altos, porque ele sabia que os seus discípulos estavam adentrando ao portal de trevas e iriam ser provados, e ele se colocou na brecha por todos aqueles dos quais ele liderava. O nosso problema é que nós colocamos toda a responsabilidade da oração e da intercessão nas costas dos intercessores e queremos que eles orem por nós, quando na verdade nós, como líderes, como pastores, éramos para pagar o maior preço de oração e nos colocarmos na brecha em função de dar o suporte a eles. Porque muitas vezes eles estão apanhando, perdidos e sofrendo, porque eles estão distanciados de nós, e eu me incluo nisso. Jesus aqui, ele precisou entrar em lugares altos, para poder ter uma visão ampla, privilegiada, estratégica da batalha e como ela aconteceria. Sabe o que acontece conosco? Nós ainda estamos com mentalidade de chão de fábrica. Nós queremos nos vincular aos processos diários e estratégias humanas que invadiram a eclésia, que invadiram a igreja. Comportamentos secularizados que foram incutidos em nós. Nós somos praticamente gerentes da igreja. E nos envolvemos com coisas materiais e corriqueiras durante o dia e perdemos o tempo com aquilo que é prioridade: oração e palavra. E nós não estamos tendo a visão privilegiada, ampla, estratégica, que está todo mundo perdido debaixo de nós, e nós não soubemos por onde sinalizar. As pessoas: pastor, eu estou ficando doente, pastor, eu estou ficando perdido, pastor, eu estou com um problema nessa área, e você só sabe ministrar a mesma coisa que todos os livros de autoajuda evangélicos sabem repetir, mas você não sabe entrar num lugar em Deus e buscar uma resposta do Espírito para suprir e dar uma direção que vai destravar e vai desbloquear a vida das pessoas que estão com você. Em geral, Jesus orava nas primeiras horas do dia. Você observa Jesus fazendo isso em muitos dos evangelhos. Jesus separando o melhor momento do dia para estar com Deus, separando a primícia, a primazia, o primeiro momento. Entretanto, Jesus aqui, ele intercede ao cair da tarde. Ou seja, ele abre um precedente na sua agenda para encarar que as pessoas que estão à sua responsabilidade, elas são a prioridade e não as coisas materiais. Ele abre uma exceção. Orar aqui, como diz o pastor Djalma, nós estamos estrongados. No original da palavra diz que é interceder sendo solícito a alguém. Você sabe o que Jesus estava fazendo? Jesus estava literalmente se colocando na brecha pelos seus discípulos, que estavam encarando uma revolta e uma guerra contra principados e potestades. Jesus estava entrando num lugar para protegê-los, para guardá-los. Isso fala de colocar-se literalmente na brecha pelos seus discípulos, dando a cara para bater, entrando em dimensões proféticas. Essa guerra de altares, aonde ele estabeleceria os seus seguidores num novo patamar, não era responsabilidade só deles de entrar, era a responsabilidade dele conduzir, porque você não vai conseguir levar as pessoas num lugar que você não conhece, que você não foi experimentado, que você só ouviu numa pregação, mas você não experimentou no seu espírito. Isso é cobertura espiritual. Você estar disposto a comprar algumas brigas com o inferno em favor da vida dos seus filhos.
É você sofrer e padecer na carne para que seus filhos possam ser dados à luz. É levá-los para um novo nível de governo, uma nova atmosfera de governo. E no versículo 24, diz que os discípulos estavam no meio do mar. Repita comigo, meio do mar. Se você ler o mesmo texto lá em João capítulo 6, você vai ver que eles haviam navegado cerca de 6 quilômetros. Pastor Luiz falou isso ontem conosco. O número 6 é o número do homem. Eles haviam chegado num determinado lugar. O número 6, profeticamente, é o número daquilo que é humano, daquilo que é carnal, daquilo que é racional. E eles precisavam romper com essa cadeia natural e acessar novos níveis no espírito, irmãos. Nós estamos exatamente a 6 quilômetros na nossa vida no espírito. Se você precisa de uma localização geográfica do lugar em que você está em Deus, você está exatamente a 6 quilômetros. Sabe por que a pressão tem sido grande? Sabe por que a opressão tem sido grande? A perseguição, a injustiça. Você está passando por um processo, às vezes até primário, de libertação de algumas coisas que você ensinou os outros a fazer, mas que agora estão tendo sentido para a sua vida, porque você está rompendo com aquilo que é humano e entrando num novo nível no espírito. Você está acessando essas novas dimensões. E eles começaram então a enfrentar uma estranha tempestade, estranha muito. O barco estava sendo açoitado pelas ondas e o vento era contrário. Agora, se você olhar, também no original a palavra açoitar, ela vem de uma palavra chamada basanizo, que quer dizer atormentar ou torturar. Ou seja, eles estavam vivendo um momento de opressão. Pastor, o que é isso? Eu estou depressivo? Eu não tenho forças para me levantar da cama pela manhã? Eu não tenho mais motivação para levar o ministério adiante? Onde foi parar a minha paixão? Você está sendo açoitado por fortes ventos que estão lhe atormentando e lhe torturando a nível de espírito. Para quê? Para que dessas entranhas de dor você seja conduzido a um lugar de glória. Sem uma revelação da dor, você não tem uma revelação da glória. A Bíblia fala que a palavra vento, ela simboliza aqui uma agitação dos 4 ventos cardeais. Coloca lá no Google, imagens, se você nunca foi a Israel, Mar de Genezaré. Irmãos, é um lago de água doce. Eles estavam sofrendo uma tormenta e uma tempestade dentro de um lago. Você sabe em que lugar isso significa? Que você não tem motivos para estar do jeito que você está. Porque o lugar, ele é tranquilo. O ambiente, ele é equilibrado. As pessoas do seu lado são saudáveis. E você está em guerra sem uma explicação lógica. Você está sendo atormentado, levado nesse lugar de ventania. E por que eles estavam enfrentando uma guerra espiritual? Abra comigo Salmo 77 e 16. Salmo 77 e 16. Quantos estão comigo? Quero que você suba nesse lugar nessa manhã, amém? Isso prova que as águas, elas nos enxergam e elas têm sentimentos. Diz assim: as águas te viram, ó Deus. As águas te viram e se contorceram, até os abismos se estremeceram. O que o salmista está falando aqui profeticamente? De uma oposição satânica ocorrida em função dos mares. Nós vamos entrar nesse lugar, mas eu quero dar uma base para você. Por que você está entrando nesse lugar de guerras? Por que você está lutando nesse lugar em que o entendimento não está sendo destravado? Você não tem discernimento. Embora você saiba que alguma coisa ilógica, irracional, fora da sua compreensão natural, ela esteja acontecendo de todos os lados, e você não sabe para onde Deus está te conduzindo, você não sabe o que vai acontecer daqui a 2 minutos, você perdeu inclusive a dimensão de um senso de missão, de um planejamento. Você não consegue ver 1 milímetro a palmo do seu nariz. Por que isso está acontecendo? Porque você já venceu as 6 etapas.
a serem vencidas de uma colisão espiritual. Primeira delas, você venceu a opressão e a divisão, que era o controle de espíritos sobre a sua vida, de uma situação imperialista e de expansão humana e natural. Ou seja, você quebrou com toda aquela liderança que te oprimia, que roubava a sua personalidade, que castrava a sua fertilidade espiritual, que te reprovava na sua criatividade. Você rompeu com isso, com o espírito de controle sobre a sua vida, que era totalmente imperialista e que expandia através de quê? De estratégias humanas e naturais, porque você tinha um método enlatado, você tinha uma visão engessada, você tinha comprado em um livro de 10 passos para fazer a sua igreja crescer. E você rompe com isso, porque você vê, isso não está certo, eu não posso andar nesse caminho, esse não é o padrão de liderança que Deus espera de mim. Eu entendo que eu preciso ir para o Espírito, e o Espírito vai me ensinar como conduzir. Aí você entra no novo quilômetro, no segundo quilômetro de caminhada. Você venceu o seu fanatismo religioso, é aquilo que o pastor José ministrou ontem à noite. Você levava uma vida de ritual, você lidava com uma vida sem compreensão, você entendia algumas coisas, mas eram poucas, você não entrava nesse lugar, você apenas reproduzia o que as pessoas ensinavam, mas de repente você descobre uma fonte de água viva, potável e limpa, e começa a beber dela, e alguma coisa errada começa a acontecer com você, e você sai desse campo do fanatismo religioso, e você começa a viver uma vida no Espírito, através do governo de Deus. Aí você caminha para o terceiro ponto, você começa a vencer a secularização da autoridade da igreja, quando a igreja, que foi chamada para ser luz sobre as nações, para ser a resposta, para ser a manifestação dos filhos, aquela que deveria transformar através do poder do evangelho, que é a cartilha para a renovação de todas as nações, começa a andar de mão dadas com o sistema corrompido, com estruturas decaídas, com a politicagem, com o dinheiro, e começa a se secularizar, trazer fundamentos do mundo para estruturar e dar base para aquilo que Deus te deu. E aí você passa para o outro processo, você vence aquilo que eu chamo de humanismo materialista, essa porcaria da doutrina da prosperidade, que tem levado as pessoas a servir a Jesus pelo que Ele pode dar e não pelo que Ele essencialmente é, que buscam as mãos e não a face, que querem apenas os presentes, mas não a intimidade. E você começa a dizer, não, eu não posso ir por aí, Jesus Ele pode me dar mais do que dinheiro, Ele precisa mudar minha vida. E aí você entra no outro estágio, que é o quinto estágio. Você começa a entrar e vencer o que eu chamo de dominação cultural. Sabe o que é isso? Preceitos, conceitos, informações, leituras erradas, rudimentos humanos, comportamentos ensinados, práticas copiadas. Você começa a se desintoxicar de toda essa cultura religiosa evangélica que desenhou você como um líder altamente produtivo. E aí você entra num outro estágio, que é o último, que é o sexto estágio, e que muitas vezes nós não conseguimos romper. Você vencer o orgulho e a superioridade. Você vai ver que os seus cursos teológicos, que estão extremamente bonitos na sua parede do escritório, emoldurados com aquela moldura dourada, para todo mundo chegar a ver que você cursou aquela faculdade, ela pode te levar a algumas informações geográficas e históricas, mas não um lugar de revelação. Que tudo que você passou de experiência não é para te dar um currículo vitae de vitória, mas é para te aprovar para ir para o céu. E aquilo que você vende como coisas que te fizeram um cara de sucesso, na verdade, não te levaram para esse lugar. Só que eu quero te dizer uma coisa, infelizmente isso é só metade do caminho. Você pode ter vencido essas 6 etapas, mas ainda não chegou no outro lado, em Genezaré. Você não está em terra firme, você ainda está no olho do furacão, você ainda está no miolo da tempestade,
O vento ainda está açoitando seu barco, o mar ainda está revolto. Você está olhando para todos os lados e dizendo: Senhor, parece que quanto mais eu entendo essas coisas, pior fica para mim, e eu fico sem saída. Para onde é que eu vou correr? Existe igreja saudável, existe uma liderança curada, as pessoas ministram a verdade. Você fica com uma série de incógnitas, pontos de interrogação na sua cabeça, você não entende com o que você está lidando. Aí Jesus, no versículo 25, ele anda sobre as águas como um fantasma. Por quê? Porque essas coisas você não compreende em nível humano. Todas essas respostas, elas estão num lugar no Espírito. Você ainda está tentando passar todas essas informações no seu crivo de humanidade, no seu conhecimento racional, nas suas tabulações humanas. Você está tendo uma leitura dentro da sua realidade, mas o Senhor está dizendo: não é mais assim que eu quero que você leia as coisas, que você interprete as coisas. Eu quero que você veja de uma maneira totalmente diferente. Não é com base em nada do que você viveu. O que eu tenho para você são novas perspectivas, é uma nova dimensão de revelação do meu reino. Isso fala de uma aparição espiritual. Jesus aqui, ele estava estabelecendo domínio sobre os espíritos das águas. Ele estava conquistando aquela jurisdição com o governo do reino, ou seja, ele estava pisando sobre os principados e potestades que estavam açoitando o barco dos seus discípulos. Sabe o que vai acontecer com você? Você, como um líder, como um apóstolo, como um profeta, você, como um homem que Deus levantou nesta terra para traduzir as realidades espirituais e colocá-las em prática de uma maneira física, para que haja expansão do reino, você vai começar a ter uma nova mentalidade. E você vai começar a caminhar sobre essas palavras novas, essas palavras diferentes, que é o verbo em expansão. E você vai começar a entender coisas que você não entendia. E você vai proteger todos aqueles os quais você lidera. Eles estarão com uma cobertura que está os levando para um lugar de segurança, que está os levando para um lugar de confiança, que está rasgando seus olhos espirituais, que agora eles conseguem ver como as coisas realmente são. Eles não são mais enganados pela religiosidade, eles não são mais engodados por uma campanha, eles não são mais levados por cócegas emocionais. Eles entraram num lugar diferente. Você vai levá-los a esse lugar. Jesus, ele estava pisando sobre principados territoriais que governavam as águas daquele litoral. Principados que estavam o quê? Governando, influenciando Genezaré, impedindo o avanço de Deus naquele lugar. O lugar onde eles já tinham estabelecido a multiplicação dos pães já havia sido o quê? Tomado pelo governo do reino. As pessoas, elas ficaram maravilhadas diante do grande milagre da multiplicação. Entretanto, Genezaré ainda padecia e precisava de um alcance, e precisava que as trevas retrocedessem. E por isso Jesus estava indo com autoridade naquele lugar, dando uma ordem de comando para que aquele espírito que estava governando aquele lugar, ele literalmente retrocedesse. Profeticamente, o salmista declarou isso em Salmo 74, do 13 ao 15. Eu quero que você abra comigo. Salmo 74. Dá uma respirada e sobe mais um pouco. Não para nesse degrau. Salmo 74, do 13 ao 15. Tu dividistes o mar pela tua força, quebrantastes a cabeça das baleias das águas, fizeste em pedaço as cabeças do Leviatã, e deste por mantimento aos habitantes do deserto, fendeste a fonte e o ribeiro, e secastes os rios impetuosos. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus, ele não te mostra um determinado lugar somente porque você tem condições humanas e recursos materiais para se estabelecer naquele lugar, mas para que você leve o estabelecimento e a manifestação do reino àquela determinada localidade. Você não pode estar num lugar somente para fazer culto para pessoas. Você precisa transformar através do evangelho. Só que sabe o que tem acontecido?
Por que Jesus ele anda sobre as águas como um fantasma e se revela num teor espiritual? Porque muitas vezes você constrói um bom salão para uma quantidade numerosa de pessoas. Você recebe e junta muitos bons dizimistas que vão te dar bons recursos para você investir naquele lugar. Você tem às vezes um som excelente de primeira geração para gravar DVDs e CDs como você quiser. Você tem uma estrutura totalmente construída de um fator humano e secularizado a dar inveja a qualquer multinacional. Você começa a pensar no sustento para você, para sua casa, para os seus discípulos, para a sua família, mas você não se move nas questões espirituais de uma maneira inteligente para estabelecer o governo do reino naquele lugar. Você está mudando as prioridades. Você não avança o reino somente com questões materiais, você primeiro vai com um coração linkado às questões sobrenaturais e espirituais. Como você vai ministrar aquele povo? Que resposta e que palavra redentiva do céu você tem sobre o seu chamado para curar aquela geração? Qual é a resposta que Deus espera que você dê para todo aquele povo? Em que lugar você deseja receber e entrar no Espírito? Você deseja ter os seus nomes estampados e gravados nas capas dos CDs e dos DVDs? Muito bem, obrigado, você pode estar em jornal. Mas é só isso que você acha que é ser um pastor de sucesso? Um líder que é reconhecido pela sua eloquência? O que você projetou como ministério é realmente aquilo que está no coração de Deus? E a pergunta principal é: você sabe aonde você está pisando? Jesus sabia onde ele estava pisando. Pastor, ele estava pisando sobre as águas. Não. Quando Satanás e parte dos anjos do céu foram lançados na terra, essa palavra, ela quer dizer que eles foram confinados num lugar chamado o mar primitivo. E depois então, Deus ele constrói um paraíso para que ele possa se relacionar com o homem e coloca ali Adão e Eva. E esse lugar é irrigado por 3 rios. Rios são os braços do mar. Esses demônios que agem no orgulho, eles conseguiram ter acesso ao paraíso através de um anfíbio. Uma cobra, uma serpente, se locomove na terra e na água. E eles conseguiram conversar articuladamente com Eva e conseguiram convencê-la de que era possível viver sem Deus. E ela então apresenta a proposta ao seu marido. E caindo os dois, a serpente agora não precisa mais ser a porta-voz ou veículo de locomoção, porque o pecado e a ausência de Deus habilitou o espírito do orgulho a entrar dentro dos dois. Satanás então invade o corpo humano, 80% de água, e invade a mente humana. 90% do cérebro é composto de água. Por isso que a maior batalha que você está travando é na sua mente. E é por isso que o apóstolo Paulo diz para você: renove a sua mente com um novo entendimento da verdade. Lá em Ezequiel, no capítulo 29, Ezequiel libera uma palavra contra Faraó e diz: tu és aquele que se acha o grande hipopótamo de escamas sobre o Nilo. E tu dizes: o Nilo é meu, a ninguém mais pertence. Olha, o mesmo demônio se levantando contra a autoridade de Deus e dizendo que a criação não pertence ao Senhor, pertence a Ele. E por que então Moisés recebe um comando de tocar com um cajado sobre as águas e as águas do Nilo se transformam em sangue? Porque ali foi travado uma guerra espiritual de alto nível com demônios localizados na água. Você já parou para pensar por que Deus teve que abrir o mar vermelho para que o povo passasse em seco? Você já parou para pensar por que o Rio Jordão se abriu para que o povo passasse em seco? Você já parou para pensar, quando você começa a observar que o sangue, ele tem esse poder. Quando Jesus, ele é transpassado por uma lança, dele flui sangue e água. Porque quando você, com todas as maldições e iniquidades, entra debaixo do sacrifício da cruz, que é o maior portal de sangue e mais poderoso de toda a eternidade, que linka toda a eternidade, o Cronos, o Kairos e o Aion, as 3 dimensões do tempo, está no sacrifício de Jesus. Este sangue
purifica a água do nosso corpo, e todas as maldições e iniquidades geracionais, elas podem ser limpas e lavadas pelo sangue de Jesus. Daniel, ele tem uma visão, e ele diz que dos rios e do mar surgem 4 animais, que são os 4 reinos que dão base para a Babilônia. Apocalipse 17 diz que a grande prostituta, a grande meretriz, a Babilônia, ela está sentada sobre as águas. Hoje, nós podemos ainda estar sob o domínio de demônios babilônicos. Ainda podemos estar sendo manipulados e engodados por esses espíritos das águas. Você já parou para pensar? Por que Gadar, ela foi visitada por Jesus, e aquela vara de porcos endemoniada se precipitou nas águas? Porque os demônios que estavam remotamente controlando aquele lugar, eles precisavam voltar para o seu lugar de origem. Deixa eu te explicar uma coisa. Muitas vezes o foco não era o gadareno, mas eram as pessoas à sua volta. Eu já vi meninos virem conversar comigo, endemoniados, com espíritos de drogadição e muitas vezes de imoralidade e homossexualidade. E eu começo a conversar com eles e vejo que eles foram engodados e incutidos num universo que não era deles. Mas quando eu começo a conversar com os pais e com a família, eu vejo que na verdade eles estão sendo usados para quebrar o império de orgulho que é naquela casa. Porque os pais, eles idolatram as suas virtudes, se acham santos demais e desenharam um projeto de vida altamente perfeccionista para aquela família. E de repente, esse espírito visita aquele lugar, porque há infiltração da soberba, da presunção, do orgulho. E você começa a ver aquelas pessoas indo se quebrantar diante de Deus, se escoar diante de Deus em arrependimento, em favor daquelas pessoas que estão sendo massacradas por esses demônios. Aqui Jesus estava sabendo onde ele estava pisando. Ele estava pisando sobre as falanges dos demônios, que têm acesso inclusive à igreja, dominando remotamente líderes orgulhosos e presunçosos. Eles estabelecem na terra o governo que eles têm nos mares. Jesus estava pisando sobre esses demônios quando ele estava caminhando sobre as águas. E eu lhe digo, você está caminhando sobre o quê? No Rio Grande do Sul. Você está caminhando sobre o que em Minas Gerais? Você está caminhando sobre o que em Santa Catarina, na Europa? Sobre que espírito você está caminhando? Você tem clareza? Você tem compreensão das consequências daquilo que se levanta contra a igreja? Queridos, saia dessa compreensão espiritual rasa. O Senhor quer ampliar o seu campo de visão. Nós chegamos a um determinado teto, a um determinado patamar, e parece que daqui nós não conseguimos subir. Nos últimos meses eu tenho percebido o que é um céu de bronze, mas o Senhor está dizendo, o caminho é por aqui. Nós precisamos entrar nesse lugar. Por quê? Porque Pedro quis fazer o mesmo. Repita assim comigo, Pedro quis fazer o mesmo. Quando Jesus ele declara para Pedro, Pedro vem, o verbo se movimenta. A palavra de Jesus é a extensão profética de Jesus, é a palavra de Deus em movimento, e criou uma condição no improvável, no impossível, de Pedro caminhar sobre esta palavra. Pedro não caminhou sobre as águas, Pedro caminhou sobre a palavra. O texto do capítulo que nós lemos, ele é bem claro, Jesus anda sobre as águas, Pedro anda sobre a palavra. Pedro começa a andar nesse lugar. O comando de Jesus é a extensão e a materialização da fé de Pedro, naquilo que Jesus liberou. Jesus é a palavra de Deus, é o verbo em movimento. Ele ecoa na eternidade, ele cria a condição de você viver o sobrenatural, de você entrar em lugares impossíveis. Só que deixa eu te falar uma coisa, muitos de nós não temos caminhado sobre uma palavra de Jesus, temos caminhado sobre uma palavra nossa. A presunção e a soberba tomou conta do nosso coração.
E nós desenhamos um projeto pautado nos nossos achismos e nos nossos desenhos humanos, naquilo que nós presumimos que seria o ideal. E nós começamos a caminhar sobre isso. O final disso, querido, é afundar nas águas. Porque o orgulho precede a queda. Nós estamos vivendo um projeto pautado numa palavra do céu, ou nós estamos vivendo um projeto pautado nas nossas deficiências? Aqui fala exatamente aquilo que o pastor Rafael ministrou, sobre uma palavra profética liberada, sobre a verdade profetizada, sobre o espírito da profecia, mais o entendimento revelado que dá a condição de você viver o sobrenatural. Mas o orgulho é uma raiz denunciada pelas nossas reações. Você já viu isso, pastor Dião? Você está conversando comigo de uma forma muito saudável, equilibrada, polida, limpa, pura. O que está brotando do seu coração tem um teor muito significativo, mas de repente, num determinado auge da conversa, eu o confronto. O orgulho, ele não pode ser escondido. Por isso que a falsa humildade, ela é a primeira coisa a ser revelada. Já se levanta dentro dele um homem que eu não tinha percebido até então, simplesmente porque foi confrontado e agora tem necessidade de se defender e argumentar, e que começa a guerrear comigo. Jesus liberou a palavra para Pedro, mas a reação do coração de Pedro foi orgulho e soberba em relação a poder estar nesse lugar. Eu explico isso para você. Pedro caminha sobre as águas. Meus irmãos, outros discípulos estavam também no barco, mas Pedro foi o único que se atreveu a entrar no mesmo nível de Jesus. Você chama isso de fé? Se o próprio Jesus disse que ele não tinha fé, eu chamo de presunção. Ele entrou num lugar porque ele foi prepotente. Aliás, esse era o grande problema de Pedro, a sua prepotência, o seu orgulho, a sua autoconfiança. Ele se achava o cara e ninguém podia. Ele tinha que tomar a frente. O seu pior defeito sempre foi a autoconfiança. Tem gente que sofre de baixa estima, Pedro sofria de superestima. Ele não conseguia ver defeito. Ambicioso. Quando Jesus disse: Pedro, Satanás, ele está ao teu derredor e ele vai te peneirar. Pedro disse: pode vir quente que eu estou fervendo. Ele não conseguia ver os vazamentos. Ele se mostrava pronto. Fé e presunção são diferentes. São princípios e valores diferentes. E é aqui que eu gostaria de ministrar com você. Pedro sofria do que eu chamo de síndrome de andar sobre as águas. E esse é um lugar perigoso para um líder. Pedro, ele presume que ele poderia fazer qualquer coisa, que ele não ia ter consequência nenhuma. Você já viu isso? O cara vai sendo usado por Deus. Vai sendo usado por Deus. Acontece um milagre aqui, uma palavra profética liberada ali e que gera uma situação, uma notícia aqui, um outro comentário lá, e de repente todos esses elogios de bajulação vão levando o cara para uma dimensão que ele se acha Jesus. Agora eu posso caminhar sobre a palavra. Não esqueça, a palavra é seu fundamento, não para você pisar nela, é para pisar sobre ela. Volto a dizer, a palavra é seu fundamento. A palavra que Jesus liberou para a sua vida é para você caminhar nela, não sobre ela. Pedro, ele achava que estava no mesmo nível que Jesus e que ele poderia fazer já tudo que Jesus fazia. E quando nós entramos em territórios espirituais, todo aquele nível se torna real. E se nós não temos estrutura emocional, física e ainda espiritual para suportar aquele lugar, nós caímos do propósito. O problema é esse. Ontem nós estávamos comentando sobre isso. Eu não sou contra, você pode ler qualquer livro que você queira,
Você escolhe. Mas eu vejo pessoas que não têm nenhum fundamento da fé ainda, já lendo sobre guerra e batalha espiritual. Às vezes as pessoas vêm conversar comigo sobre o processo de libertação e dizem assim: pastor, eu tenho um problema, já vem com o diagnóstico pronto. Eu digo: meu Deus, por que você vem conversar comigo, se você já sabe o que está acontecendo com você? Quem foi que te falou? O fulano de tal. Quando eu vou botar a mão na cabeça, é uma pessoa que não está preparada para estar naquele lugar, mas ela ministrou com aquela pessoa. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós temos uma grande tendência de pular processos, de avançar para níveis que nós não estamos prontos, entrar em lugar que nós não estamos preparados, colocar a mão onde nós não fomos chamados para colocar. Debaixo de uma palavra do céu, eu articulo a minha fé, e aí, meu irmão, não tem demônio, porque eu estou amparado pela palavra da verdade, eu estou sendo impelido pelo Espírito, eu estou me movendo, não debaixo de uma percepção invasiva, rasa, não, eu tenho uma revelação, e aí eu caminho sobre essa. Agora, quando eu entro nesses lugares, estando despreparado, o meu fim é a queda. Deus, Ele reorganiza o caos quando Ele provoca. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, e o Davá, o poder criativo do Espírito, moveu aquele lugar, e hoje nós temos a terra perfeita, tal e qual nós podemos observar. Agora, quando você desorganiza a organização de Deus, Ele não se responsabiliza com isso. Você foi porque você quis. Deus não te mandou abrir igreja, Deus não te mandou gravar CD, Deus não te mandou escrever livro, Deus não mandou você andar nesse lugar. Você tinha outras prerrogativas ministeriais, você foi chamado para outra coisa, mas no meio da interpretação da sua vocação, você deixou que o orgulho tomasse conta do seu coração, e você quer entrar em lugares que Deus não te chamou ainda para estar. Você está pulando o quê? Processos. Pedro, ele deu alguns passos sobre as águas. Por quê? Porque aquilo que ele já havia vivido ao lado de Jesus, entendido de Deus, o habilitava a dar alguns passos. Mas isso não foi suficiente para mantê-lo. Então deixa eu te dizer uma coisa: se você está vivendo de depósitos de oração, de intercessão, de leitura bíblica de anos atrás, isso vai acabar. Porque eu já passei por isso. Não, eu tenho pilhas e pilhas de esboço. Quando for chamado para pregar, eu prego com aquilo ali, e não ia buscar uma nova palavra. Orava só quando ia pregar. Em vez de Deus me usar, eu usava Deus. Algumas vezes na força do braço e no talento, porque o dom é irrevogável, mas sem presença. Isso o que é? Orgulho. Foi o que destruiu Moisés, porque a glória já tinha ido embora, mas o véu ainda permanecia no rosto. Reputação, para mostrar para as pessoas que você é uma coisa, quando no fundo você não é. Alguns passos no reino de Deus, no reino espiritual, eles são sim mantidos pelo seu depósito de fé e obras, mas isso te habilita por um tempo, te capacita por um tempo, mas você precisa voltar, buscar novas direções, novas perspectivas, novas revelações, entrar em novos lugares, se encharcar de Deus, para tudo que você está fazendo, e dizer: Senhor, eu não consigo mais caminhar sozinho. Esses dias eu estava conversando com o pastor Juscelio. Nós precisamos, como pastores, aprender a ser ovelha. A ovelha, quando se perde do aprisco, a única coisa que ela sabe é gritar e berrar: Senhor, tende misericórdia, me acha aqui, porque eu não consigo me virar sozinho, machucado, sozinho, no frio, desesperado, pelo amor de Deus, alguém me acha e me tira daqui. E o pastor ouve o clamor da ovelha, deixa as 99 no aprisco e vai buscar aquela que está ferida, machucada, com unguento, com carinho, a coloca nos braços, e aí você vê pastos verdejantes, água potável, saúde. Nós precisamos parar para acertar os ponteiros. Nós achamos que isso nos levará no sobrenatural, mas se nós não buscarmos novas revelações de Deus, novos níveis, sem a preparação, nós vamos apostatar da fé. Nós caímos, nós perdemos a fé. Eu sei que você pode dizer: pastor, estás equivocado.
Nós estamos assentados com Cristo em regiões celestiais, somos coparticipantes, profeticamente eu posso tudo aquilo que Ele pode. Ótimo, eu entendo isso também e vivo isso. Mas quando eu presumo no meu coração ambicioso, com base no meu orgulho, eu caio do propósito. O orgulho precede a queda. Repita assim comigo: o mar representa o orgulho. Pedro não se afoga nas águas, Pedro se afoga no orgulho. É o que acontece com ele. Você pode ter uma reação carnal, natural, humana, e estar chamando isso de fé. Você pode se quebrantar e dissolver o seu orgulho, deixando o Espírito Santo guiar os teus passos até um determinado ponto, mas quando perceber que pode caminhar sozinho, dispensar a ajuda do Espírito e começar a fazer na força do seu braço. Isso é sinal de que você, por um tempo, deixou o orgulho de lado, mas não tratou as raízes do orgulho. A Bíblia diz assim, lá no texto que nós lemos de Salmo: fizestes em pedaços a cabeça do Leviatã e deste por mantimento aos habitantes da onde? Do deserto. Repete comigo: deserto. Lugar de filtragem. Por que Deus te leva para o deserto, meu irmão? Para matar o seu orgulho, para expulsar Leviatã do governo da sua vida, para esmagar toda a presunção, a soberba, a autossuficiência, a prepotência. E no deserto eu transpiro muito, e porque transpiro muito posso morrer de sede, então eu preciso repor águas. Então eu tiro as águas ruins do orgulho, da soberba, da presunção, e eu reponho com a palavra da verdade. Por isso que Jesus no deserto disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus tinha pão e água do céu. Filtragem, limpeza, purificação. Então não te desespera no deserto, na sequidão. Quando você vai pregar e não tem uma palavra, e nos 45 do segundo tempo Deus libera pela misericórdia. Quando você olha para um lado e para o outro e você está sorrindo só por fora, mas por dentro você está se sentindo sozinho, pobre e nu. Quando você olha para a sua conta bancária e você diz: meu Deus do céu, eu pego gripe porque está abaixo de zero. E você tem que estar no domingo liberando prosperidade através de princípios e valores do reino que você fez, mas Deus estancou todas as raízes de prosperidade. Para quê? Para você aprender a matar o seu orgulho no deserto, a depender de uma cesta básica, a levar uma compra na porta da sua casa, a não fazer mais as coisas com a sua mão e aprender a trabalhar para Deus. Aí você começa a trabalhar meio período na igreja e meio período para os irmãos, porque afinal de contas você precisa manter a sua aparência. Como eu vou me apresentar no domingo na igreja sem uma camisa nova? Como eu vou conseguir colocar os meus filhos numa boa escola? O pastor tem que ser a reputação da igreja, ele tem que ser o espelho, assim como é o sacerdote, assim é o povo. Enfim, a gente usa a palavra de Deus para dar base para todas as nossas arruaças. Aí, sabe o que começa a acontecer? Sabe a empresa que aquele empresário tão abençoado ofereceu para você trabalhar? Começa a dar problema financeiro, fechar as portas. E aí essa pessoa é uma pessoa de oração, graças a Deus. Ela olha para o céu e o Senhor diz: tem um Jonas no teu barco. Afoga ele agora. Você vai falir. Não é da minha vontade que ele esteja aí. Meu Deus do céu. Como diz o pastor Lapa, é a geladeira Gênesis, né? Só tem água e luz. E vácuo. Deus está nos conduzindo ao deserto para matar o nosso orgulho. Meu Deus, pastor, foi uma estica para estar nesse retiro.
Graças a Deus que tem comida no hotel. O deserto mata o orgulho. Por isso que Deus nos conduz a esses tempos áridos na nossa alma, para que haja uma evolução no nosso espírito. Pedro, ele afunda quando ele olha o vento. Repita comigo, olha. Essa palavra no original, ela vem de blepo, perceber através do órgão responsável pela visão. Ou seja, havia uma decodificação de informação. Jesus estava apresentando uma proposta no espírito e Pedro estava interpretando carnalmente. Por quê? Porque Pedro estava no seu ambiente profissional e ele passou a discernir as coisas à sua volta tecnicamente. Afinal de contas, eu sou pastor há 15, 20 anos, já passei por várias experiências. Pode vir que eu estou fervendo. Aqui eu coloquei a pedra fundamental, aqui eu dizimei e ofertei, aqui eu passei fome. Eu sei do que eu estou falando. Discernir experiências tecnicamente no ministério é um indício de que nós não estamos com a nossa mentalidade renovada, porque nós passamos a pensar que o problema está em todo mundo, menos em nós. Por quê? Porque o mar era um velho conhecido de Pedro. Pedro era pescador por profissão e era de Betsaida, a cidade dos pescadores, ou seja, ele era pescador por vocação. Simão conhecia o mar como ninguém, ó. Vai dar tainha. Eu sei. A intercessão vem trazer uma palavra. Não, irmã, Deus já falou comigo. Um pastor está ali oprimido, dizendo: pastor, pelo amor de Deus, reino. Fica quieto, você não tem 30 anos de ministério. Eu estou esperando o momento, de eu ser promovido. Eu entendo de religião. Isso é onda, passa, é moda evangélica. Já foi assim. Já cantaram desse jeito, já pregaram desse jeito. Paternidade, esquece. Isso é mais um modismo. Porque sempre eu sei o que eu estou falando, eu sei para onde eu estou indo. Eu. Essa batalha, gente, é uma batalha travada contra o ego. Pedro era um homem confiante no mar. E você, quando se transforma num homem confiante em relação ao seu ministério, você vira um profissional da fé e previsível em relação à glória de Deus. O seu ministério, ele é um chamado, ele não é uma profissão. Você vive uma vocação. Isso era tão forte em Pedro, que quando Jesus morre na cruz, Pedro volta a pescar. Jesus encontra ele aonde? Nu na praia. É esse o teu fim? Nu na praia? Eu vou voltar a fazer aquilo que, se a situação financeira aperta, eu tenho uma profissão, eu tenho um canudo. Sou pós-graduado. Eu vim para o ministério por opção, não foi por necessidade. Você começa a enxergar de uma forma totalmente previsível a ação de Deus. Nós nos acostumamos com o ministério e nós passamos a não mais, isso é muito perigoso, gente, a não mais discernir as mudanças que estão sendo promovidas pelo céu. Você não mais acompanha a nuvem. A nuvem se desloca e se movimenta e você fica paradinho no seu devido lugar. Por isso, ele se surpreende com o quê? Não foi com o mar, foi com o vento. O mar eu já garanto. Se eu afundar eu nado. Aqui eu estou de boa, nado de costa. Crau. Porque eu sei o que eu faço. Porque quando nós chegamos nesse lugar, nós nos achamos muito bons naquilo que nós fizemos. Aqui mostra que Pedro não tem mais uma conexão com Jesus. Existe uma desconexão com a palavra. E quando você caminha num ambiente espiritual, na palavra liberada, sem fé, meu irmão, para aquilo, você está declarando o seu próprio suicídio espiritual.
Pedro, ele estava olhando com uma visão física, enquanto Jesus estava ensinando com uma visão espiritual. Essa palavra vento, ela vem do original ishuros, que quer dizer a mesma palavra que Paulo atribui lá em guerra espiritual a uma força espiritual maligna de fortaleza e poder. Pedro foi surpreendido por algo que estava fora do seu domínio. Deus sempre vai achar uma experiência para nos tratar, um jeito de fazer a gente perder o tapete debaixo dos nossos pés. Para o lugar que Jesus queria levar Pedro, não podia ter esse tipo de vazamento na alma, não cabia. Para os planos futuros de Jesus, no cumprimento do propósito, Jesus estava chamando Pedro para fincar as primeiras estacas da igreja. Pedro não poderia entrar nesse novo lugar com aquela configuração tão terrena, tão carnal, tão humana. Irmãos, pelo amor de Deus, Jesus está te trazendo nesse retiro para te dizer o seguinte: que para o lugar que Deus está nos levando, Ele não vai fazer vistas grossas para as nossas deficiências de caráter incutidas no nosso comportamento, já não cabe mais. Como é que Ele pode confiar em nós os seus sonhos, seus projetos, seus propósitos, se nós ainda permitimos que as transformações em nós sejam rasas? O Espírito Santo só é acionado quando eu preciso, mas não quando Ele tem que me mudar. Por que Jesus diz homem de pouca fé? Será que foi simplesmente porque Pedro não creu? Não, seria muito raso pensar assim. Jesus disse isso porque para o nível de fé que Pedro precisava andar, coitado, ele estava longe demais. Pouca fé para a medida que eu tenho. Pedro era o protótipo da igreja. Ele estava sendo levado para estabelecer o reino de luz no lugar de trevas como um apóstolo. Ele precisava ser graduado para entrar nesse lugar. Gente, a fé tem medidas, e a cada medida que você entra nesse lugar, são novas experiências, outros demônios, outros anjos, outros recursos no espírito, outros dons. E se eu ativo esse novo nível de fé desconhecido, sem viver plenamente a revelação do nível anterior, eu posso estar despreparado para a próxima etapa. Você sabe o que isso significa? Se eu não vencer as mesmas guerras nesse lugar, e eu passar de metido e presunçoso para o novo nível, o diabo me pega, porque eu não resolvi aqui ainda. Gosto muito da palavra de Jesus, quando os soldados vêm prendê-lo, ele diz: lá vem o diabo, e ele nada tem de mim. Não entre em lugares com rabo preso. Não entre em novos lugares com rabo preso. Nós temos que nos adequar em Deus a cada fase do processo, sem pular o processo. Para tudo, vai rever aonde você acertou, vai pensar aonde você tropeçou, vai corrigir aonde você caiu. Começa de lá para cá, lembra-se das primeiras obras, arrepende-te, quebranta, humilha, chora. O pior erro do nosso orgulho, sabe o que é? É que a gente acha que quem está caído é só quem caiu na imoralidade e caiu em escândalo, quem roubou dinheiro da igreja e saiu no jornal. Não, nós podemos estar nos altares da igreja, vendendo uma imagem de santidade, de um bom pregador, mas na nossa vida íntima, nós podemos estar destruídos, espiritualmente falando, derrotados. E eu preciso ter consciência: eu apostatei, Senhor, me perdoa porque eu estou caído, eu não consigo mais orar, eu não consigo mais ler a Bíblia, eu não consigo mais ter revelação, eu não consigo mais entrar no céu. Eu preciso ter humildade suficiente para reconhecer isso. Para de tocar adiante aquilo que Deus está mandando parar. A guerra era contra Leviatã e todas as falanges dos espíritos das águas. E Pedro aproveitou para fazer um show de performance para os outros discípulos que estavam lá atrás. Sabe o que é isso? Ministério de exibição, sem manifestação. Ganha no púlpito, mas não ganha no secreto. Sabe o que é isso? O propósito de Deus para Pedro era reverter naquela ilha o governo da morte e em todas as áreas e medidas que estavam sendo destruídas pelo diabo. O problema aqui foi o orgulho. Deixa eu falar uma coisa para você. Genezaré, embora seja um lago que faz parte da Galileia, é um lugar de água doce, e ele é alimentado, sabe por quem, pastor Luiz? Sabe qual é o principal afluente? Rio Jordão. Aquele que desce.
Sem humilhação, você não vence essa guerra. Sem matar o orgulho, você não passa para o outro lado. Você não cumpre o propósito. O afluente desse lago era o Rio Jordão. E sabe o que o Rio Jordão nos sinaliza? Ele está associado à morte do eu. Todas as vezes, o batismo, você morre para você e nasce para Deus. A cura da lepra de Naamã, 7 vezes. Eu sou o capitão da guarda, eu sou o cara, eu não preciso de ninguém. Não, vai tomar banho. Vai se quebrantar. Na passagem do deserto para a terra de Canaã, Josué também tem que passar pelo. É outra modalidade. Mudou. Presta atenção. Mudou a atmosfera. A mensagem, a palavra, não dá mais para continuar do mesmo jeito. Tem que descer. Esse rio no hebraico, ele se chama Yam Keneret, que quer dizer lugar da harpa doce. É um lugar de adoração, mas ele expressa o que Deus o que Pedro estava indo enfrentar. Por que Pedro estava indo para esse lugar? Porque embora fosse uma região agradável e fértil, no populacho, na verdade ela reunia pessoas enfermas. As pessoas estavam esperando Jesus, porque estava todo mundo doente. E eu quero fazer aqui uma grande distinção entre doença e enfermidade. Doenças são patológicas, são físicas. Você está sujeito a ficar enfermo. Agora, enfermidades não. Elas têm um transfundo espiritual. Porque esses demônios estão se alimentando através do seu orgulho, da sua vitalidade, da sua motivação. Estão trazendo peso, estresse, cansaço, fadiga. Você está preso. Uma das configurações de Leviatã é como um grande polvo. Ele se abraça em você e ele arranca todas as suas energias e vitalidade. Cadê a paixão pelo ministério? Pastor, como é que esse demônio entrou em mim? Essa palavra enfermo, no original, ela quer dizer pessoas que viviam na miséria devido à opressão. Só tinha nome bonito. Genezaré tinha uma imagem saudável, mas o povo era doente. Rico por fora, mas pobre por dentro. Nós somos muito bons em usar máscara. Se a Rede Globo descobre alguns pastores, contrata para a novela das 9. Dissimulados demais, para sustentar uma reputação. Era uma terra de boa reputação, mantinha uma aparência positiva, mas estava doente. E existe essa luta secreta, porque eu posso camuflar por anos, convivendo com ela, fazendo parte de mim, e não vencê-la. Por quê? Porque eu não quero. Mas também você vai ficar fora de um lugar de autoridade em Deus. Você que escolhe. Ou você mata o seu orgulho para entrar num lugar de autoridade, para romper em novas dimensões, ou você vai ficar andando em círculos para o resto da vida, sendo reprovado nas suas atitudes. Sabe por quê? Porque lá, no primeiro estágio, quando Jesus multiplicou os pães, Jesus ensinou ações aos discípulos. Ele cura as nossas ações como seus filhos. Ali eles foram generosos, eles foram organizados, eles aprenderam fundamentos e valores, mas do outro lado não. Do outro lado, Jesus estava levando eles para uma nova dimensão. Jesus estava levando eles para um lugar de autoridade. Eles não podiam mais camuflar as situações. Agora, eles não podiam somente curar as suas atitudes, eles precisavam curar as suas reações. Sabe como é que você vê se você é orgulhoso? Não é pelas suas atitudes, é como você reage às ofensas, às amarguras, às palavras, às injustiças, às perseguições. Aí esse monstro sinuoso, de muitas escamas impermeáveis, ele brota de dentro de você. Isso se revela. O orgulho é a doença do espírito, e ela te impede de viver uma vida plena. Pedro, ele estava preparado para ministrar o povo, mas não para colidir com aqueles espíritos.
Quando nós queremos adentrar em níveis espirituais sem ter o básico construído na nossa vida, isso é suicídio. Nós precisamos deixar a soberba de lado, entender que nós precisamos aprender, sentar junto para compartilhar, porque senão eu vou ficar preso nesses cativeiros cíclicos de reprovação. A prova vai vir e eu vou ter que repetir. Por quê? Porque Pedro era orgulhoso, ele afundou. Porque nós somos orgulhosos, nós temos afundado diariamente no nosso ministério. A palavra vinha de Jesus para ele, não dele para Jesus. Eu já estou chegando ao final. Pedro, ele estava ocupado demais com outras coisas. Repita assim comigo: pastor, como é que eu tenho dado vazão para isso entrar na minha vida? Simples, meu povo. Olha para Pedro. Pedro tinha necessidade de estar acima dos outros. A última palavra era dele. Estava ocupado demais com a sua reputação. É o que eu chamo de idolatria da virtude. O problema estava sempre nos outros discípulos, nunca nele. Ele tinha uma incapacidade de ver os seus erros. Eu tenho certeza que você está anotando a pregação toda, porque quando você vai chegar na sua igreja, você vai pregar para aquele orgulhoso que está no banco. Porque essa palavra não está conseguindo passar pelo seu coração. Porque você já imaginou 1 milhão de pessoas na sua mente, menos você. Para Pedro, só as coisas dele eram importantes. Ele se achava o centro das atenções. Levava tudo para o campo pessoal, como se o mundo girasse em torno do umbigo dele. Ai, estão me criticando. Ai, meu Deus, estão acabando com a minha vida. Ministério não é fácil. Conta a derrota como se fosse vitória, um troféu. Por quê? Porque precisa aliciar o ego. Tinha medo de fracassar, porque se preocupava muito com a opinião alheia. Aí cai e afunda na frente dos outros. Necessidade de ser aceito. Dependia constantemente dos elogios e das críticas. Se autoafirmava diante dos outros. Sempre para quê? Para receber bajulação. Precisava de aprovação. Precisava o quê? De resultados. Aí, meu irmão, Leviatã encontrou nesse camarada a matéria-prima que ele precisava para afundar aquele barco. Sabe por quê? Que muitas vezes a sua igreja está afundando por sua culpa. Eu não gosto de usar a palavra culpa, porque Jesus levou a culpa na cruz. Eu gosto de falar responsabilidade, porque ainda dá para reverter. Dá para mudar esse quadro. Se Jesus não tivesse ali, pela sua infinita misericórdia, Pedro e toda aquela tripulação tinha se afundado e morrido naquelas águas revoltas. Por quê? Porque Leviatã se ativa assim, através da idolatria do eu. Ele se alimenta da sua vaidade, ele suga a sua energia pelo seu ego, porque ele é o orgulho em pessoa. Por isso é que a Bíblia desenha ele como uma grande serpente sinuosa e impermeável. Chama ele de almirante supremo e governador dos calabouços do abismo marítimo. Você sabe o que é isso? Inferno. A nossa alma está presa em cativeiros de orgulho e a gente acha que isso é um sentimento que dá de tratar. Não, meu irmão, você está em cativeiros espirituais no Hades. Você já está com um pé na cova. Pelo amor de Deus, a igreja é representante de Cristo na terra. Onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu vou estar. Você faz culto para adorar o Senhor, traz uma palavra da verdade para edificar as pessoas. E por causa do seu orgulho, o diabo tem poder de entrar dentro da sua comunidade e fazer arruaça. Existem partes nossas que já estão no céu, no governo de Deus. Agora existem partículas do nosso espírito que ainda estão presas no inferno e precisam ser o quê? Arrancadas desses cativeiros de trevas, desses lugares escuros. Sabe por que você é orgulhoso? Por causa da sua rejeição, o seu orgulho ferido, pelas palavras que te liberaram, pelos rótulos que te deram, pela identidade que foi fragmentada pelas experiências da vida, pelo que foi desenhado, tudo estragado, tijolo que foi colocado desordenadamente na parede da sua personalidade. E hoje você tem necessidade
de pelos seus resultados ser alguém. Isso é um perigo, porque você não trata o interior, só trata o exterior. Por que muitos pastores caem da graça? Eles não podem ser para nós sinônimo de murmuração ou de detração. Nós não podemos usar a nossa boca para acusar essas pessoas. Na verdade, eles precisam da nossa intercessão, porque eles chegaram em determinados lugares a nível de espírito, sem tratar o orgulho, e que eles não conseguiram lidar com o poder, e por isso eles caíram da graça, porque o orgulho precede a queda. Presas de Leviatã. O enganador sinuoso, difícil de ser expulso, de Jó 41. Jó se achava tão bom que até sacrificava pelos próprios filhos. E por isso, o orgulho precisa ser tratado. Ele se move nessas dimensões que são portais para o nosso orgulho. Sabe o que seu orgulho como líder tem trazido para a sua igreja? Sabe quais são as consequências que você, com a sua responsabilidade pastoral, tem trazido para a sua equipe? A paz está indo embora e a tempestade está se instalando na sua equipe. Está tudo desordenado, as pessoas umas contra as outras, espírito de competição. As pessoas não conseguem mais se relacionar, não tem mais comunhão, não tem mais vida simples, cada um no seu gueto, no seu quadrado, fazendo a sua parte. E você diz: meu Deus, o que está acontecendo com a minha igreja? Por quê? Está trazendo apatia nos líderes, porque só você é o dono da verdade. Por que tem trazido alguns ataques para a sua vida? Às vezes com enfermidade, com queda, com imoralidade, com briga, porque falta confissão. Porque se você confessasse o seu pecado, a sua tentação, você não precisaria confessar a queda. Só que a sua reputação é mais importante que o seu caráter, e você não se aproxima de amigos espirituais para dizer: eu estou sendo tentado, eu estou passando por um período difícil, está sendo complicado administrar isso tudo, e você está virando uma bomba relógio, você está prestes a explodir, um vulcão prestes a entrar em erupção, porque você não se aproxima de pessoas que podem te ajudar a sair desse lugar. Sabe por que as suas relações ministeriais estão frágeis? Porque só tem espaço para você aparecer, não tem espaço para as outras pessoas crescerem, porque você é um pé de pinheiro, ninguém cresce à sua volta. Sabe por que tem divisão, confusão na sua equipe, conspirações um contra os outros? Por quê? Porque é o próprio Deus acionando as pessoas que estão perto de você para te quebrantar e te amargurar, para ver se você reage e libera esse espírito de orgulho que te aprisiona. Só que você não está conseguindo ver Deus, você acha que a sua equipe está endemoniada, quando na verdade o alvo do tratamento é você, por causa do seu controle, do seu domínio, por causa dos seus problemas de má administração com dinheiro, e você fica fazendo prosélito no altar, dando profetada para um e para outro, para ganhar o que está no bolso dele, para pagar o aluguel. Orgulho, medo de passar prova. Sabe por que tem acontecido separações de corações amigos? Porque as pessoas que mais te amavam e caminhavam do teu lado tentaram te confrontar ou te sinalizar que você estava errado, e você se afastou delas, quando elas só queriam te ajudar. Você achou que você estava sendo perseguido, e essas pessoas se afastaram porque não deu mais para caminhar com você. Não é porque você não queria mais caminhar com elas, porque você é impermeável. Sabe por que você tem sentimento de fracasso no exercício da sua liderança? Por que você vive na falsidade, sendo falso com os irmãos sendo falsos com você, você sendo falso entre os ministérios? Por quê? Porque você tem reservas no seu coração em relação às pessoas, e você não se quebranta para perdoar ou para pedir perdão. Você não conserta alianças fragilizadas, você não conserta relacionamentos, porque para você é difícil chegar diante de alguém, olhar dentro dos olhos e dizer: você me perdoa? Eu estava errado quando eu te coloquei em disciplina. Quando eu liberei aquela palavra para você, eu fui muito duro. Eu preciso voltar atrás e dizer que você não é isso. Eu preciso ter o meu coração tratável. Por que está acontecendo corrupção e roubo? Por que está acontecendo unção produzida na força do braço? Porque você ainda tem necessidade de manter uma aparência de espiritual au-au, quando na verdade você não tem nenhum preparo para estar naquele lugar, mas você construiu um bom discurso para apresentar para as pessoas uma coisa que você não é. Você está vivendo um evangelho de teoria, manipulando pessoas,
E as pessoas chaves que foram colocadas por Deus nesse lugar para te ajudar a projetar a visão estão indo embora, estão abandonando a visão, estão tendo mortes prematuras ministeriais. Por quê? Porque o seu orgulho está matando as pessoas. A sua forma de tratar as pessoas, ela não é aquela que o Espírito Santo quer. Você está estancando a criatividade. Quantas pessoas querem mostrar o que tem de melhor, mas o seu espírito de crítica, de julgamento, de defesa, impede as pessoas de crescerem, porque só você pode ter a última palavra. E às vezes as pessoas têm boas ideias, querem contribuir com o seu serviço, às vezes com uma palavra, elas não têm espaço, porque Deus, ele se manifesta através da criatividade. Deus, ele é um Deus dinâmico e criativo, mas o seu espírito de orgulho, de soberba, não deixa que as pessoas se manifestem como elas são, e o Espírito Santo vaza daquele lugar, porque ele não tem como se manifestar. As pessoas estão sendo castradas da sua personalidade, está havendo uma desconexão da comunicação. E como é que eu me livro disso, pastor? Meu irmão, quebrantamento. Você precisa chorar isso diante de Deus, se reconhecendo como culpado e lançar isso na cruz. É muito bom quando a gente prega isso para o novo convertido, mas essa altura do campeonato, ouvi isso num retiro de pastores, uma coisa tão básica e primária de um discipulado de primeira classe, é o que a gente precisa voltar. Humilhação, meu irmão. Você vai ter que chegar perto das pessoas as quais você feriu com as suas reações orgulhosas e presunçosas, e dizer: você pode me perdoar porque eu sou orgulhoso. Isso é verdadeiro arrependimento, mudança não só de pensamento, mas de atitude. É comportamento, meu irmão, é rotina, é hábito, é conduta, é a cada dia. Por quê? Porque raízes, elas não são quebradas numa oração de quebra de maldições. Raízes de orgulho, elas não são dissolvidas com uma intercessão diária. Raízes, elas são arrancadas pela exposição e pela vergonha. Eu sou orgulhoso. Isso vai fechar a porta e vai jogar a chave fora para toda a falsa humildade que você quer para receber honra e êxito. Essa falsa humildade que está abrindo portas para esse espírito de orgulho. Agora, uma coisa interessante é que o apóstolo Pedro, depois de decair em degraus até chegar no inferno, porque ele negou o próprio Cristo, ele negou o próprio Jesus. Será que nós vamos precisar chegar nesse ponto? Deixa eu explicar uma coisa para você. Uma coisa é a queda da graça, outra coisa é a queda do propósito. Muitas pessoas não caem da graça ainda, mas já caíram do propósito. Pedro aqui, ele caiu do propósito. Mais tarde ele caiu da graça. Antecede esse processo. Não espere chegar às últimas consequências. Não espere a sua alma estar afundada no inferno. Não espere Leviatã, o principado do orgulho, dominar a sua igreja, a sua equipe, a sua vida. Você precisa se levantar para entrar nesse lugar. Mas o que me alegra é que as cartas de Pedro, elas são cartas preciosas acerca de humildade. Ele teve que aprender com a experiência. E Jesus está nos sinalizando que a gente não precisa chegar lá ainda, que dá para reverter o quadro, que dá para chegar num lugar diferente. Eu quero que você fique de pé comigo. E eu quero que você feche os seus olhos nesse momento. Eu quero que você feche os seus olhos nesse momento. E que você repita assim comigo: Senhor meu Deus, eu venho a Ti, em nome de Jesus, nessa oração sincera, no meu espírito, te pedir perdão pelo pecado do orgulho, da soberba, da vaidade, da presunção, da rejeição, das amarguras, que são os sacrifícios que eu entreguei aos espíritos das águas. Isso foi feito por mim, e eu estou preso com o meu coração atado nos braços dos rios e a toda espécie desses lugares que eu andei
com as minhas escolhas, fazendo alianças com esses demônios. Em nome de Jesus, eu peço perdão. E eu peço que o teu Espírito passe uma malha fina agora nas minhas mãos e na força do Todo-Poderoso, Criador do universo, aquele que repreende o Leviatã. Eu lanço essas redes e eu retiro do fundo do abismo tudo que me pertence. Eu passo agora essa rede no meu corpo físico, por todas as sensações biológicas que eu sinto quando o meu orgulho ferido é confrontado. Pressão alta, estresse, insônia, quando eu preciso argumentar e me defender. Eu passo agora na minha alma e no meu espírito, e eu creio que estou sendo regenerado pelo poder de Jesus de Nazaré. Em nome de Jesus, eu desfaço toda a aliança com Leviatã que age nas águas, e eu desfaço todas as entregas que eu fiz nas águas com a minha carnalidade. Em nome de Jesus, Senhor, tome essa guerra nas tuas mãos, indo ao encontro desse principado e tudo o que pertence a esses espíritos que estão em mim, saiam agora, em nome de Jesus. E eu tomo de volta a minha vida que foi roubada, em nome de Jesus. Eu escolho diante da igreja, publicamente, me quebrantar, me arrepender e me humilhar de todo sentimento e pensamento de orgulho ainda existente nas minhas entranhas, e eu me declaro, através da cruz, livre, liberto desses espíritos. E eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Presta atenção aqui. Presta atenção aqui. Eu preciso passar duas coisas para vocês. A primeira delas é uma lição de casa. Essa palavra não é para eles, é para você. Amém? Segunda coisa, o Brasil é um Brasil que sofre uma forte influência desse espírito na igreja, porque o espírito da Babilônia está governando as igrejas no Brasil, e ele está sendo controlado remotamente pelas águas. Você sabe por quê? Porque o principado que está no litoral, chamado Iemanjá, ele é alimentado todos os anos com as oferendas nas ondas, com mulheres que vivem na imoralidade, que mergulham menstruadas, esse sangue vai para as águas. Pessoas que mantêm relações sexuais fora da aliança do casamento, dentro das águas, esse sêmen é lançado nas águas. Aparecida, essa entidade do catolicismo romano, que foi encontrada na água doce sem cabeça, ela é a personificação de Oxum Maré, dentro do sincretismo religioso e do candomblé. Essa entidade, ela age na desconfiguração da identidade sexual. Todo pai de santo que faz cabeça para Oxum, 6 meses é homem e 6 meses é mulher. 6 meses ele mantém relação com todos os homens do terreiro, e 6 meses ele mantém relação com as mulheres do terreiro. Deixa eu explicar para você. Foi colocada uma roupa de Maria e foi construída uma basílica, e todo o Brasil se prostra a essa entidade. E o que ela tem trazido para o Brasil? Mães solteiras, mulheres orgulhosas que querem tomar a frente do seu marido na igreja e na casa, voltem para o seu papel do lar. Espíritos das águas que têm trazido religiosidade, misticismo para dentro da igreja brasileira. Esse espírito tem trazido uma decodificação de ordem
espiritual na identidade. Você tem visto problemas ligados à imoralidade sexual em adolescentes, mesmo em crianças que não têm um histórico e não tinham o curso disso para a sua vida. Por quê? Porque essa influência está afetando o comportamento do povo brasileiro. Por que eu estou falando isso? Queridos, no retiro de mulheres, a pastora Graciela, que é uma profeta da Argentina, ela teve uma visão de que aquele ambiente estava pegando fogo. A pastora Vanessa, juntamente com a pastora Gertrudes, orando lá na TAC Transportes, tiveram uma direção de Deus de orar, porque aquele ambiente seria também queimado. As mulheres iam morrer queimadas, porque não tinha lugar para fugir. Ontem à noite, o pastor Lapa, olha que o pastor Lapa tem uma impressão profética, é Deus na terra. O pastor Lapa compartilhou conosco, que ele foi para o quarto não se sentindo bem. E veio uma guerra na mente dele dizendo, o Hotel Marambaia vai pegar fogo. E como é que eu vou fazer para salvar a pastora Ali, o Davi e o Mateus? Ele chegou a olhar pela janela e ver que ele estava perto da piscina, para que se acontecesse alguma coisa, ele jogasse seus filhos dali. A pastora Esther, às 3h20 da madrugada, foi acordada com um sonho, um pesadelo de incêndio, de fogo pegando nesse ambiente. A pastora Roseli, de Blumenau, às 3h levantou para interceder pelo retiro, porque ela escutava barulhos e estrondos vindos do inferno, como se fossem sons, como se isso tudo estivesse sendo quebrado, estralando. Ela ouviu o som do fogo. Eu não sei se vocês sabem, quantas pessoas estão no Plaza? Há 4 prédios daqui, nós acabamos de ter um incêndio, e o corpo de bombeiros estava apagando o incêndio daqui de perto. Eu creio que Deus está promovendo um livramento para as nossas vidas. Deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui. No primeiro ano que eu ministrei no retiro de pastores e líderes, o pastor Luiz me abençoou para isso. Eu ministrei uma palavra chamada A Noiva Adúltera. Quantos conhecem? Eu preciso que você entre na internet e ouça essa palavra para curar a sua igreja. Nesse dia, o pastor da igreja mais populosa de Balneário Camboriú confessou um adultério publicamente. Eu recebi uma palavra durante uma semana inteira, pastor Juscelio sabe disso, fui incomodado no espírito, uma coisa maluca, e isso aconteceu no ano passado. No ano passado, nós ministramos uma palavra chamada Visão do Céu, sobre nós nos ligarmos a questões espirituais e nos desconectarmos da intelectualidade, e Deus me ordenou que eu abandonasse a faculdade de psicologia. Deus sempre está sinalizando com sinais materiais. Nós olhamos na previsão do tempo, e para o retiro de pastores não ia ter chuva, ia ter frio. Mas essa noite, uma tempestade absurda nesse mar da frente e esse incêndio apareceram, porque Leviatã, ele é um dragão e ele cospe fogo. Eu estou dizendo para você sair daqui debaixo não de opressão e não de pressão, mas de percepção no espírito. Você está entrando em novas dimensões e novos níveis de guerra. E deixa eu dizer para você, se você está entrando nesse lugar, meu irmão, despreparado, o altar está aqui na frente para você se derramar. Hoje é o momento da sua humilhação, do seu quebrantamento, do seu arrependimento. Pelo amor de Deus, não saia daqui sem fazer isso. Deixe esse orgulho no altar do Senhor e volte diferente para a sua família, para o seu casamento, para o seu ambiente de trabalho, para o seu ministério, para o seu chamado. Essa é uma manhã de nós permitirmos que isso seja limpo do nosso coração de uma vez por todas. Eu quero que você me ajude a tirar essas cadeiras do lugar, para que haja mais espaço para as pessoas. Eu gostaria muito que não saísse ninguém nesse momento do ambiente. Se for possível fechar as portas, faça isso. Nós preferimos atrasar 15 minutos para o almoço do que deixar vocês saírem daqui despreparados para entrar nesse lugar. Pastor Luiz.